Oiê! No vídeo de hoje o nosso tema será com o que eu tenho nutrido a minha árvore. Em outras palavras, qual tem sido o meu alimento? Vamos juntos refletir sobre isso, é muito bom ter você aqui para a gente juntos refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Nós sabemos que para a árvore crescer saudável, forte, se desenvolver, ela precisa estar bem nutrida. Quem vai disponibilizar esses nutrientes para a árvore será o solo, através das raízes. As raízes vão ser as responsáveis por fazer esse transporte, por assim dizer, mas quem disponibilizará todos esses nutrientes será o solo. Sabendo disso, o nosso versículo base de hoje será Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Lembra que o solo, nós já falamos em vários vídeos, que o solo ele é o nosso coração. Como estamos, e hoje a nossa reflexão será em cima disso, como nós estamos nutrindo esse solo. Quem tem sido o nosso alimento? O que tem sido o alimento? Como nós estamos fazendo essas escolhas do que nós vamos colocar nesse solo? Porque lembra que toda a nutrição da árvore, lá na frente, todo o crescimento dela vai depender do que está nesse solo. Então vamos prosseguir nesse entendimento. Nós escolhemos o tempo todo o que vamos ingerir. Já parou para pensar? O que vamos colocar para dentro? E são essas pequenas escolhas repetidas que depois vão fazer toda a diferença na nossa saúde, na qualidade do nosso ser, na qualidade da nossa árvore. Nesse versículo, nós vemos o contraste entre se alimentar dos conselhos do mundo, da proposta do mundo ou da palavra de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós deveríamos ser muito intencionais nas escolhas desses nutrientes. É a mesma coisa de quando nós vamos, não sei quem já passou aí por uma nutricionista, ela precisa fazer e avaliar o nosso consumo de macronutrientes, de micronutrientes para nutrir a nossa célula, as nossas células, para nutrir o nosso corpo integralmente. Então, vamos pensar do ponto de vista espiritual com o mesmo princípio, a partir do mesmo princípio. Quais são esses nutrientes? Quais são esses macro e micronutrientes? Nós deveríamos ser extremamente intencionais, porque o cardápio, vamos ser bem sinceros, o cardápio ele tá muito grande. O cardápio ele tá de livros e livros e páginas e opções e opções. E o único responsável, a única pessoa responsável por fazer essa escolha tem o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio de fazer a escolha do que nós vamos consumir, do que nós vamos colocar para dentro, pensando aqui novamente do ponto de vista espiritual e não nutricional só do nosso corpo, né? Da nossa saúde física, mas da nossa saúde emocional e espiritual. Somos nós que vamos abrir esse cardápio, ver todas essas opções disponíveis e escolher o que nós vamos colocar para dentro. E essa nossa árvore, ela vai depender de todas essas nossas escolhas. A nossa vida, ela vai depender dos nutrientes que nós estamos escolhendo colocar nesse solo. Na verdade, se nós estamos nutrindo a nossa alma, o nosso espírito, ou se nós estamos colocando venenos para dentro. Isso também vai refletir através da nossa vida, essas nossas escolhas. No versículo fala assim: Feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio. O ímpio, ele não é apenas alguém que comete erros. Afinal de contas, todos nós somos pecadores e todos nós cometemos erros. Mas, na verdade, ele está querendo dizer
pensando profundamente, aqueles que rejeitam a Deus e escolhem viver de acordo com a sua própria verdade, sem arrependimento. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o reino de Deus, para o evangelho, o arrependimento, o perdão, ele faz parte da vida de quem acredita, faz parte da vida do cristão. Então, o ímpio, ele não é apenas um pecador, porque todos nós somos, mas ele rejeita a Deus, porque ele escolhe viver de acordo com a sua própria vontade e sem arrependimento nenhum. Depois do versículo ele continua dizendo: não imita a conduta dos pecadores, ou seja, bem-aventurados aqueles que não imitam a conduta dos pecadores. Então vamos parar para pensar um pouquinho na conduta dos pecadores e pensando na mesma coisa, pecadores todos nós somos, mas são aqueles que escolhem viver um estilo de vida marcado pelo pecado. A mesma coisa, sem arrependimento nenhum. Agir como se não precisasse de Deus, confiando na força do próprio braço. Normalizando o pecado, o engano. Então vamos pensar aqui na conduta do pecador e quem normaliza o pecado e não se arrepende e acha que está tudo bem, que está tudo certo. Engano, mentira, normalizando essas coisas, porque essas coisas, infelizmente, nós estamos sujeitos ao pecado, mas vamos nos arrepender, vamos pedir perdão, isso não vai acontecer, vamos nos retratar, vamos nos humilhar diante de Deus. Agora, a pessoa que pensa que isso é totalmente normal, é a conduta dela, faz parte da conduta dela. O engano, a mentira, o adultério, que é algo tão normalizado pelo mundo, a ganância, tudo isso tratado como normal. Busca o prazer apenas em coisas passageiras. Então, essa é a conduta dos pecadores. Então, bem-aventurado quem não imita a conduta dos pecadores. E ele continua, que não se assenta na roda dos zombadores. O que seriam os zombadores? São pessoas que não apenas rejeitam a Deus, mas ainda ridicularizam os que buscam viver pela fé. Zomba, vira piada, faz piada de quem está buscando ter uma vida com Deus, viver pela fé, ter a conduta de alguém que serve a Deus, serve de zombaria, de piada para essas pessoas. Então, o que nós falamos aqui? Conselho dos ímpios, bem-aventurados quem não segue os conselhos dos ímpios, os caminhos dos pecadores e senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Algumas versões diz escarnecedores, aqueles que vivem e gostam, escolhem, sentem prazer em viver da carne. Então, algumas traduções dizem escarnecedores e algum dos zombadores. Isso tudo aponta para aquilo que não nutre o nosso solo. Todos esses exemplos aqui apontam para nós estarmos não nutrindo o nosso solo, o nosso coração, mas esvaziando, tirando tudo de bom, deixando um solo pobre, um solo seco, um solo ressecado, um solo sem nada de bom ali. Um exemplo também é pensando do ponto de vista alimentar e nutritivo, enfim, é como uma comida ultraprocessada. Parece saborosa, dá uma saciedade rápida, mas ela enfraquece, ela nos enfraquece com o tempo, porque ela não está nutrindo o nosso corpo verdadeiramente. É uma ilusão. E vamos pensar em alguns exemplos práticos de hoje em dia, de coisas que não nos nutre, só nos sobrecarrega, que é aquele termo hoje em dia muito usado, a obesidade de informação. Então, vem, não nutre o nosso espírito, não nos fortalece, não nutre o nosso solo, só está empobrecendo. Então, vamos pensar coisas práticas do nosso dia a dia. Exemplos, né?
notícias que só geram ansiedade e a gente continua assistindo, a gente continua lendo, conversas que destroem ao invés de edificar. Exemplo, fofocas, enfim. Se nós estamos no meio de uma conversa que não edifica e só destrói, nós saberemos. Entretenimento que rouba a nossa atenção de Deus. Cada um vai olhar para si e vai saber identificar. Cada um tem uma realidade, um estilo de vida, uma rotina. É fazer essa avaliação de que o que nós estamos, o que está consumindo o nosso tempo, está consumindo a nossa atenção mais do que um tempo considerado saudável, sabe? Netflix, outros streamings aí, Netflix é como um exemplo, a TV aberta mesmo, para quem assiste, para quem ainda assiste a TV aberta, redes sociais, tem todas as redes sociais, Instagram, TikTok, WhatsApp mesmo é considerado uma rede social, o próprio YouTube. Nós precisamos colocar limites para nós mesmos e cada um que vai saber. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos só de coisas que realmente podem trazer, roubar esses nutrientes. Porque a escolha do que nós estamos colocando para dentro, o que nós estamos ingerindo o tempo todo, e essas coisas, essas plataformas e tudo mais, fazem parte do nosso dia a dia. Então nós temos que ser muito criteriosos no que nós estamos consumindo, o que nós estamos colocando, o tempo que nós estamos dedicando para isso, porque o tempo ele vai passar de qualquer jeito. A árvore, ela vai crescer. Ela pode não crescer nutrida e vir um ventinho aí derrubar ela. Mas ela vai esticar, isso faz parte, é a tendência dela. Mas o resultado dela lá na frente, se ela realmente vai estar nutrida, se ela vai crescer saudável, se ela vai dar frutos bons, se ela vai... Aí vai depender da qualidade desse solo. Tudo isso vai refletir lá na frente. É uma escolha que nós temos que lidar o tempo todo. Do outro lado, na continuação do versículo, nós temos os alimentos ricos em nutrientes eternos. Vamos ver. Então o versículo ele continua. Sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Ou seja, nós temos aqui a resposta para tudo. Para tudo, é não buscar as coisas, não alimentar a nossa carne, não buscar as coisas da nossa carne, mas encontrar nossa satisfação, nos deleitar, que foi o vídeo passado, na lei do Senhor e meditar nela dia e noite. É isso que vai nutrir o nosso solo. São essas atitudes, são essas escolhas que vão realmente nos fortalecer, trazer vigor. Aqui nós temos o verdadeiro pão da vida, o que fortalece, o que dá firmeza. Esse alimento ele gera prazer genuíno e eterno, porque nutre de dentro para fora e não apenas momentâneo. Exemplo prático disso, então, seriam as disciplinas espirituais. Nós temos vídeo aqui também falando sobre isso. Se eu não me engano, o vídeo é como desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Esse que é o nosso tema central desse vídeo. Nesse vídeo a gente aborda bastante, com mais profundidade, quais seriam as disciplinas espirituais, mas seria uma vida de devoção genuína a Deus. É o que eu dou de exemplo em algum vídeo aí também. Não apenas o nosso tempo devocional, aqueles 20 minutinhos, aqueles 30 minutinhos, aquela 1 hora, mas uma vida de devoção a Deus. Genuína. A palavra, buscar na palavra, estudar a palavra, louvor. E o louvor, nós louvamos e glorificamos a Deus com todas as nossas atitudes, com todos os nossos pensamentos, com tudo, não apenas cantando. Louvar e cantar também, oferecer cânticos ao Senhor também é uma maneira de louvar, mas não é a única. Oração, jejum, uma comunhão saudável com irmãos em Cristo, ser parte de uma família de fé, uma família na fé, que seria compor o corpo de Cristo,
onde nós já falamos sobre isso também, onde ali todos vão se desenvolver juntos espiritualmente. O corpo de Cristo é falado porque um é o braço, um é a perna, um é a mão, um é a cabeça, um é o pescoço. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo, buscando esse relacionamento, buscando esse desenvolvimento juntos. Então, alguns exemplos práticos de como se desenvolver espiritualmente. Nutrir, como meditar na lei do Senhor. Satisfação, às vezes, não só ler um versículo, mas meditar nesse versículo, remoer esse versículo, sabe? Você ficar ruminando aquilo durante a semana, sabe? Meditando na lei do Senhor, trazendo ela para a sua vida prática ali, dia a dia. Enquanto tá lavando uma louça, enquanto tá fazendo qualquer outra coisa, ao invés de nós nos dispersarmos, nós buscarmos estar sensíveis para a presença do Espírito Santo, para realmente estar presente ali, sabe? Então, isso são algumas coisas que nós podemos estar atentos, porque rapidamente, quando nós estamos ali no momento de oração, nós estamos atentos, nós estamos focados no que nós estamos fazendo. Às vezes a gente dispersa ali, mas a gente está buscando estar presente ali, naquele momento de estudo, naquele momento de oração. Mas quando nós saímos desse momento e vamos viver a nossa vida, fazer qualquer outra coisa, vamos trabalhar, vamos lavar uma louça, vamos conversar com alguém, muitas das vezes nós esquecemos da consciência da presença do Espírito Santo. E é isso que é tão importante a gente estar buscando, essa consciência. Ele está aqui agora. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou gravando esse vídeo, mas ele está aqui. Você está aí na sua casa assistindo, você está aí no seu trabalho, você está aí em frente ao seu computador, em frente ao seu celular, ele está aí. O Espírito Santo de Deus está aí com você, ele está aqui comigo, ele está o tempo todo presente. E essa consciência, sabe? Esse incômodo, tá num grupinho ali, num ambiente de fofoca, o que está acontecendo ali? O Espírito Santo de Deus incomodar a gente. Isso aqui não tá legal, eu não estou edificando a Deus, eu não estou glorificando a Ele, eu não estou alimentando o meu espírito fazendo isso, sabe? Então, é essa consciência que a gente precisa buscar o tempo todo, porque é muito, 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 muito fácil, infelizmente, a gente se dispersar dessa consciência. E a reflexão que eu fiz nesse estudo, que eu queria compartilhar com vocês hoje é: o que eu estou escolhendo colocar em meu solo? Coração, entre parênteses. Todos os dias. Todos os dias. Essa escolha que vai moldar a qualidade, a saúde, a vida da minha árvore e dos meus frutos amanhã. Posteriormente, a saúde da árvore e posteriormente a qualidade desses frutos. Então vamos refletir sobre isso, vamos ser mais intencionais, mais atentos para essa escolha. Se olhar assim, tá, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para não poluir o meu coração, para realmente conseguir trazer esses nutrientes e para renovar a minha mente. Eu peço muito para Deus renovar a minha mente o tempo todo, para que eu consiga enxergar as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Tá, mas nós precisamos trazer isso de maneira prática para a nossa vida. Então, o que eu vou fazer relacionado a isso? O que está poluindo o meu coração? O que não está sendo nutriente para o meu solo? Vamos cortar esse mal pela raiz, implementando coisas que nos aproximam, que nos ajuda nessa busca espiritual e que nos afasta desse alimento da carne, alimentar o espírito e matar a carne. Então é ser bem intencional nisso, sabe? Todos os dias nós escolhemos o que colocaremos nesse solo. Vai ser um nutriente que levará a vida, a vitalidade dessa árvore, ou vai ser um ultraprocessado que no final vai levar à morte? A escolha é de cada um de nós. O que escolhemos consumir molda quem nós nos tornamos. O que nós escolhemos consumir molda quem nos tornamos. Depois não adianta reclamar. A escolha é nossa o tempo todo.
Se nós tivéssemos a real noção de quanto essas escolhas mudam tudo na nossa vida, nós seríamos muito mais intencionais. Eu tenho certeza disso. Certeza disso. E criteriosos, mais intencionais e criteriosos com cada palavra que sai da nossa boca, com cada coisa que nós escolhemos consumir, com cada atitude e na priorização do nosso melhor tempo com o nosso Pai. Não o tempinho que sobrou, não os 20 minutinhos ali de manhã, não uma oraçãozinha que eu fiz ali, mas uma priorização, porque é esse tempo, porque essa busca desse alimento espiritual que vai realmente abalar, influenciar em todas as áreas da nossa vida, nas nossas emoções, na nossa saúde física também, porque se nós estamos conectados com o Espírito, ele vai nos incomodar também para nós pensarmos no que nós vamos ingerir, para o nosso corpo físico também, nós vamos estar mais sensíveis para tudo, para a presença, para tudo. Então vamos fazer esse exercício diário mesmo, sabe? Eu tô há 40 minutos aqui no meu celular, o que eu tô vendo? Vídeo? Tá edificando? Sabe? Tá edificando? Foi uns 5 minutinhos ali de espairecer as ideias, beleza, mas eu já tô 40 minutos aqui. Será que eu não podia estar sendo um pouquinho mais intencional nesse meu tempo? Esse meu tempo não vai voltar, sabe? Então vamos buscar essa intencionalidade mesmo. Eu sei que eu falei muito essa palavra aqui, agora eu me toquei. Falei muito essa palavra, ser mais intencionais, mas é que não tem outra coisa, sabe? Não tem outra coisa. É sermos realmente, ter a intenção, olhar para a nossa agenda e ver o que nós estamos priorizando e o que nós não estamos, sabe? Enfim, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É muito bom ter vocês aqui para nós juntos refletirmos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. É um prazer mesmo ter você até agora aqui me ouvindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente a sua família, os teus planos, que os teus planos possam ter Deus no centro deles. Em nome de Jesus, eu te espero aqui para o próximo vídeo na semana que vem para nós continuarmos refletindo sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Um grande abraço para todo mundo.